Olá pessoal, um bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de História, onde vamos tratar sobre o momento em que a família real portuguesa ela chega no Brasil. Tá? Eu já havia falado para vocês nas últimas aulas de História que estamos chegando muito próximo da independência do Brasil, entre aspas, tá? E falamos de algumas revoltas que aconteceram antes desse momento aqui. Já falamos do período napoleônico, que também está nesse contexto. Temos aulas sobre essas revoltas do período colonial no Brasil. Temos aulas do período napoleônico, tá tudo na nossa playlist. É só dar uma passadinha para revisão, para se inteirar do assunto, para que você possa dar continuidade a esse fluxo histórico aqui. Esse é o papel do canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal de pesquisa. Aquilo que você precisa estudar, aquilo que você precisa de um embasamento mais detalhado, como é que eu posso dizer, mais autoexplicativo, para não ficar preso só no Wikipédia, né? Aluno do ensino fundamental adora fazer o copia e cola do Wikipédia. O sistema de ensino Monte Carlo ele tem esse intuito de ser um canal de consulta e pesquisa. E o meu trabalho aqui é como professor consultor, tá bom? Vamos lá. No início do século XX, a Europa vivia uma grande crise política e militar. Né? De um lado, o exército francês de Napoleão dominava o continente, e do outro lado, a Inglaterra, com a sua armada, ela que era a senhora dos mares, né? E no meio desses dois gigantes estava Portugal. Portugal, economicamente pobre, apesar de suas inúmeras colônias, né? Mas Portugal não tinha nem exército e nem recursos para enfrentar o exército napoleônico de frente e nem se opor contra a Inglaterra. Isso ficou muito evidente no momento em que Napoleão ele decretou o bloqueio continental. O governo luso ele viu-se num dilema. Ou ele se submetia ao bloqueio e rompia com a Inglaterra, o que significava expor as suas colônias portuguesas ao poder naval inglês, ou desacatar a ordem de Napoleão, e isso resultaria em uma invasão imediata das tropas francesas, tanto em Portugal como nas suas respectivas colônias. Então, o príncipe regente Dom João ele tinha esse problema aí para resolver. A intenção de transferir a corte portuguesa para o Brasil, ela não era nova, não era uma possibilidade que foi cogitada só naquele momento. Isso já havia sido estudado anteriormente em outros momentos da história portuguesa. Diante das pressões daquele momento, a mudança foi vista como a melhor opção para Dom João e alguns de seus ministros, porque isso evitaria o conflito militar direto com a França, garantiria a segurança da família real e impediria a invasão do Brasil pela Inglaterra. Em outubro de 1807, Inglaterra e Portugal negociaram a transferência da família real para o Brasil, e a família real ela seria escoltada pela esquadra inglesa em troca de vantagens comerciais. No dia 29 de novembro, a família real, acompanhada de aproximadamente 10 mil pessoas, partiu do porto de Belém em Lisboa com destino ao Brasil, e nos navios também foram levados joias, louças, mapas, arquivos, moedas. Lembrando que era comum das monarquias absolutistas o mercantilismo, então muito recurso em ouro foi levado também nessa viagem. Então, enquanto o pau estava quebrando lá na Europa, a França guerreando contra a Inglaterra e os sociáveis, né, da Inglaterra, Dom João ele estava articulando como é que ele ia sair do meio daquele campo de batalha. No dia 24 de janeiro de 1808, a nau que conduziu o príncipe regente Dom João VI, príncipe regente porque ele exercia essa função
mas a rainha, de fato, era sua mãe. Então, Dom João, com a sua nau, ele atracou em Salvador, e foi um momento inédito na história, porque foi a primeira família real europeia a pisar em solo americano. Inglaterra tinha colônias aqui na América, Espanha tinha colônias aqui na América, mas nenhuma delas se interessou ou teve a oportunidade de visitar as suas colônias aqui. E Portugal foi a primeira a fazer isso. Dias depois de sua chegada, Dom João assinou o decreto que abriu os portos brasileiros ao comércio com as nações amigas. E ao abrir os portos brasileiros, o príncipe cumpriu a sua parte no acordo com a Inglaterra e ele se comprometia a escoltar a corte para o Brasil em troca do fim com as restrições comerciais entre os produtos ingleses. E para completar essa aliança, em 1810, Dom João assinou o Tratado de Comércio e Navegação, que concedia tarifas privilegiadas às exportações inglesas. A abertura dos portos, decorreu também da ocupação de Portugal pelas tropas francesas, e com o território invadido, os portugueses não teriam como abastecer o Brasil de produtos europeus. Assim, a Carta Régia de 1808 autorizou a entrada no Brasil de produtos transportados em navios portugueses ou de nações amigas de Portugal, e o mesmo foi estabelecido para o produto brasileiro levado para o exterior. Para o Brasil, de modo geral, para a elite comercial do Brasil, a abertura dos portos teve muita importância, pois significou o término do exclusivo comercial metropolitano, aquele monopólio que obrigava os colonos e comerciantes do Brasil só a negociar com Portugal e sem ter oportunidade de explorar outros clientes, né? Agregando assim uma taxa de lucro um pouco maior, já que Brasil, comerciante brasileiro, o colono brasileiro, ele só poderia negociar com a metrópole. Então, a abertura dos portos proporcionou esse suposto livre comércio. Em 8 de março de 1808, o navio que transportava o príncipe Dom João e a rainha, a Dona Maria I, atracou no porto do Rio de Janeiro. A capital da colônia parou para homenagear a família real, os sons dos sinos e dos tiros de canhão. Autoridades da América Portuguesa, além de nobres que já haviam desembarcado, receberam os ilustres visitantes diante dos olhos curiosos da multidão que ali vivia e acompanhava esse festejo. Aos poucos, a colônia transformou-se em sede administrativa portuguesa. Repartições que cuidavam das finanças, do comércio, da agricultura e de outros serviços foram transferidos para a cidade do Rio de Janeiro. A propósito, a imprensa régia, que ela se encarregou das publicações literárias e em setembro de 1808 lançou o primeiro periódico editado no Brasil. Toda a imprensa e toda a informação ela via de fora. Agora o Brasil, sendo ainda uma colônia, ela tinha sua primeira editora, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Esse periódico publicava atos oficiais, leis, decretos, fragmentos de jornais europeus e elogios, claro, à família real. Além da Gazeta, circulavam também o Patriota, a Idade do Ouro no Brasil, além de periódicos portugueses editados em Londres, como foi o caso do Correio Brasiliense, que emitia artigos de opinião, trechos e comentários de obras políticas e notícias sobre o que estava acontecendo na Europa e na América Espanhola. A inovação na cidade da corte, né? A vinda de Dom João VI trouxe muita inovação, muita novidade, muito avanço tecnológico e científico. E tem um texto aqui, um trecho de Luiz Carlos Villalta. Esse texto ele é de 7 de janeiro de 2008, 1800 é ótimo. E ele foi publicado na Revista de História da Biblioteca Nacional. Onde ele diz o seguinte: os anos de permanência da corte no Brasil, que foi de 1808 a 1821, trouxeram mudanças radicais na vida e nos costumes da antiga colônia. Nesse processo, Dom João, longe de ser um bobalhão, mostrou-se ser um político hábil,
governou na confluência de interesses da corte portuguesa, da abastada sociedade fluminense e, de resto, da região centro-sul do Brasil, cujo apoio econômico e político era essencial para a sobrevivência da monarquia aqui na colônia. Então esse texto ele mostra uma imagem do príncipe regente Dom João um tanto diferente do que a mídia televisiva ela costuma representá-lo. De fato, as mudanças realizadas na sede da corte mostram que Dom João não era o rei glutão das anedotas que se espalharam sobre ele ao longo do século XIX e século XX. Então ele era um hábil administrador para entender o seu cenário, para entender as suas limitações e agir da melhor forma, levando em conta o seu grau de influência, a sua nobreza, os seus súditos, os seus interesses comerciais, nesse jogo de xadrez tanto complicado. A família real procurou trazer para o Rio de Janeiro um modo de vida europeu. A preocupação em mudar a imagem da sede da corte levou o governo a tomar uma série de medidas que mudaram a fisionomia da cidade, tanto em seu aspecto urbanístico quanto em seu aspecto cultural. Córregos foram canalizados, ruas passaram a ter iluminação e muitos aterros e estradas foram construídas. Em 1808 criou-se o Real Horto, que hoje é o Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro. Criou-se também nesse período o Banco do Brasil. 2 anos depois foi fundada a Real Biblioteca, hoje a nossa Biblioteca Nacional. Em 1816, Dom João trouxe ao Brasil a missão artística francesa, formada, entre outros artistas, pelos pintores Nicolas Antoine Taunay e João Batista Debré. Além disso, tornaram-se comuns eventos sociais, como bailes, óperas, jantares aristocráticos, a cerimônia do beijamão, que era uma típica cerimônia das monarquias europeias absolutistas, em que o rei ouvia a queixa dos súditos e poderia conceder a eles benefícios e favores. Em contraste com o luxo da corte, porém as condições de vida da maior parte da população era precária. Não existia sistema de esgoto e de coleta de lixo, por isso o mau cheiro e as doenças faziam parte do cotidiano da cidade. Além disso, faltavam alimentos, água potável e moradia. Os mais atingidos eram os escravos e os libertos, que moravam geralmente em cortiços. Tá? Então, a nossa análise aqui é a seguinte: houve desenvolvimento, houve um avanço social, mas para quem? Até que ponto? Porque parece que nós estamos falando de 2 Rio de Janeiro diferentes desse período. O Rio de Janeiro onde a corte e a nobreza convivia e o Rio de Janeiro popular. É um contraste muito grande que nós temos só nessa citação aqui. Com a derrota napoleônica na Europa, as potências europeias reunidas no Congresso de Viena determinaram que as monarquias destituídas por Napoleão reassumissem o trono. Como as resoluções de Viena só reconheciam Lisboa como sede do governo português, Dom João deveria regressar a Portugal para assumir o trono. Porém, a família real, que já estava devidamente instalada no Brasil, e nem tampouco Dom João e seus súditos vindos com a corte tinham a intenção de voltar a Portugal. E a solução para esse impasse foi elevar a sua colônia americana à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Isso aconteceu em 1815. Essa mudança oficializava a nova organização da monarquia portuguesa perante as demais nações europeias e o fim da divisão metrópole-colônia, que essa divisão, vale a pena lembrar, ela já havia sido superada na prática, no momento em que houve aquele documento assinado com a abertura dos portos, Isso em 1808. Então, o que estava faltando, na verdade, era só o reconhecimento internacional de que a colônia portuguesa ela não era simplesmente mais uma colônia. Ela agora era o centro da coroa portuguesa, já que a família real e toda a burocracia ela estava instalada aqui. A medida também reforçou a importância do espaço americano no conjunto do Império Português e deu uma nova dignidade política ao Brasil. A decisão de Dom João em permanecer no Brasil também revelava um temor.
Seu retorno a Portugal poderia levar à desintegração do Império Português e à substituição no Brasil do regime monárquico por uma fragmentação territorial de caráter republicano. A partir do momento em que a elite, os formadores de opinião política e econômica aqui da colônia, eles tiveram uma certa autonomia, então eles não queriam mais perder essa autonomia para voltar a ser simplesmente uma colônia preso a um contrato de monopólio, né? Seria até burrice. A transferência da família real para o Rio de Janeiro teve um significado importante para as relações entre Portugal e Brasil e para a elite luso-americana. O eixo econômico até então centrado em Portugal, ele se transfere para a América, e esse processo ele foi denominado interiorização da metrópole. A proximidade da figura do rei criou expectativas nas elites de concessão de favores e atribuições de honrarias e títulos de nobreza, e isso Dom João utilizou para obter o apoio financeiro das elites do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O Centro-Sul tornou-se a principal área econômica do Brasil, e os poderosos dessa região queriam se impor diante das demais elites regionais, principalmente se opor contra a elite nordestina. Dessa forma, a transferência da família real redefiniu hierarquias entre as províncias do Brasil. Isso significou a concessão de benefícios especiais ao Rio de Janeiro e o aumento de impostos em outras regiões para custear a instalação da corte no Rio de Janeiro, né, a corte portuguesa. Então, para todo aquele luxo e para todo aquele conforto e todo o aparato, né, burocrático, alguém tinha que custear essas despesas. O Nordeste, que em séculos anteriores desfrutava de riqueza e prestígio trazido pela economia açucareira, enfrentava uma situação crítica já no final do século XIX. Nesse período, a região passava por uma grave crise econômica, causada principalmente pelo declínio das lavouras e exportações. Além disso, a população estava descontente com o controle que os portugueses exerciam sobre o comércio e os altos cargos administrativos e com a sobrecarga de impostos cobrados pelo governo sediado no Rio de Janeiro após a transferência da corte para o Brasil. A combinação desses fatores levou à Revolução Pernambucana, que foi um evento de 1817, onde padres, artesãos, militares, juízes, proprietários de terras, outros setores sociais também, tomaram o governo do Recife e proclamaram uma república independente. O movimento instalou um governo provisório, inspirado no direito da Revolução Francesa. Olha aí ainda os princípios da Revolução Francesa e do ilimismo aí, e do iluminismo, tendo seus focos de inspiração ainda, e propôs a elaboração de uma Constituição que expressasse princípios de liberalismo, liberdade de imprensa, soberania popular e a tolerância religiosa. Esse item, tolerância religiosa e soberania popular, entende que a população, a base, a mão de obra braçal, ela também estava envolvida nesse processo. Porém, não havia unidade entre os revoltosos. Por quê? De um lado, os pobres queriam conquistar a igualdade, enquanto do outro, as elites buscavam a autonomia política. O movimento atingiu a Paraíba, o Rio Grande do Norte e Alagoas. Porém, após pouco mais de 2 meses, o governo do Rio de Janeiro, com o apoio da Bahia, retomou o controle do Recife, reprimiu com violência os revoltosos e, apesar da derrota, a Revolução Pernambucana representou um duro golpe à monarquia portuguesa. E esse golpe se entende que a monarquia portuguesa, o próprio Dom João, acreditava até que tudo estava sob controle, que a presença dele acalmava-se aqueles ânimos de revoltas que estavam acontecendo antes da sua chegada. E a Revolução Pernambucana mostrou que não era bem assim, que ele estava vivendo dentro de um ponto de vista muito limitado que a corte lhe proporcionava e que ele teria que ter olhado um pouco mais para a população de modo geral. Sendo que todas as melhorias que ele trouxe para a colônia foram melhorias para a elite, para a nobreza e só. Tá?
O embaixador Gonçalo de Barros Carvalho e Melo Mourão, segundo a sua interpretação, a Revolução Pernambucana representou, aos olhos do mundo, o acontecimento fundador do Brasil, que passou a ser percebido não mais como colônia, e sim como entidade nacional independente de Portugal. Tá? Então, se você acha, ou se você acredita que a independência do Brasil, no momento que o Brasil se tornar independente, entre aspas, foi só no momento do grito do Ipiranga, a história, né? A história bem documentada, ela mostra que isso é um equívoco, que esse processo de independência ele já estava acontecendo muito antes de Dom Pedro, pela pressão da própria elite econômica e política, induzi-lo a romper com Portugal. Tá aí a Revolução Pernambucana para nos mostrar isso. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Não esquece de se tornar inscrito do canal, sua inscrição e principalmente o seu like. O seu like mostra ao YouTube que esses vídeos são de relevância e assim o algoritmo do YouTube pode distribuir esse vídeo para muito mais pessoas essas estudantes, que é o alvo principal do nosso canal. Fiquem todos bem e até uma próxima.